Certa noite, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi despertado por um sonho incomum. Um jovem escravo hebreu, de nome Daniel, foi chamado para interpretar o sonho. Em seu sonho, o rei viu uma estátua gigante feita de ouro, prata, bronze e ferro, com os pés de ferro misturado com barro. Você passou a semana. Nós estamos aqui na Igreja Adventista de Bom Sucesso, na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Eu sou José Flores, sou ancião desta igreja. Convido você a participar de mais um estudo da Palavra de Deus, e nós estamos estudando nesta série o livro de Daniel. E hoje você é nosso convidado para estudarmos o capítulo 6 de Daniel. Se você tiver uma Bíblia aí próximo, abra bem no meio da Bíblia, você vai encontrar ali o livro de Daniel, vá até o capítulo 6 e nós vamos estudar. Ali então fala sobre Daniel na cova dos leões. No estudo da semana passada, Daniel tinha 84 anos. Já no estudo dessa semana, Daniel tem 86 anos. Vocês perceberam então? No capítulo 4 para o 5 pulou 32 anos. Mas do capítulo 5 para o capítulo 6 só pulou 2 anos. Então é uma descrição da vida de Daniel. E aqui mostra o texto que diz o seguinte: pareceu bem Dario constituir sobre o rei a 120 sátrapas. Sátrapas é como se fossem prefeitos, né? Governantes de uma pequena região, que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, das quais Daniel era um. Então Daniel era um tipo de um governador de vários prefeitos da região, tá? Aos quais eram sátrapas, dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então Daniel era um fiscal, né, daqueles sátrapas, ou um fiscal daqueles prefeitos. Com certeza então Daniel era uma pessoa da confiança do rei. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então quer dizer, Daniel era um dos presidentes, na qual tinha outros, que governava um grupo de prefeitos. O rei tinha tanta confiança em Daniel e gostava tanto dele, na sua competência, que já pensava em colocar ele sobre todo mundo. Isso gerou o quê? Isso gerou muita vaidade e muita, como vou dizer, muita inveja, muito ódio dos outros contra Daniel. Daniel começou então a arrumar inimigos ali. E continua o texto. Aqui nos mostra, no verso 5, eles disseram assim: disseram, pois, esses homens, os que inimigos de Daniel, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só o que eles pensaram. Olha, nós precisamos destruir Daniel, ou o rei vai colocar ele sobre todos nós. E Daniel era um homem muito honesto. Provavelmente esses homens gostavam de algum tipo de corrupção, e eles sabiam que Daniel ia estragar os planos deles. Então eles pensaram o seguinte: olha, esse Daniel não deixa nada para a gente poder falar contra ele. Então vamos procurar na própria lei do Deus dele, para que a gente possa destruir. E aí eles começaram a observar Daniel, começaram a investigar a vida de Daniel. E vamos ao verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada,
entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, quer dizer, para o lado de fora. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinastes no interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? É claro, Daniel estava orando porque estes homens viram que Daniel orava 3 vezes por dia, e aí, percebendo então que Daniel ele cultuava o seu Deus e não ao rei, esses homens venderam uma ideia ao rei e disseram: olha, rei, você é rei da Babilônia. Vamos colocar um decreto na qual durante 30 dias todas as pessoas só podem render louvores e adoração a ti como Deus e nenhum outro Deus. O rei gostou da ideia, essa bajulação toda, então ele aceitou. Quando eles viram que Daniel estava orando na janela 3 vezes por dia ao seu Deus, foram lá, então, falar ao rei. E o rei, então, mandou chamar. Mas então, quem foi que está indo contra mim? Quem está adorando outro Deus além de mim? Trouxeram Daniel. O rei gostava de Daniel. Ele gostava, eles eram amigos. E diz a Bíblia que o rei ficou muito triste. Mas aqueles homens exigiram do rei, porque existia uma lei, não uma lei babilônica, mas uma lei persa. Tá? Existia uma lei persa que dizia o seguinte, que quando o rei coloca um estatuto, coloca uma lei, nem o próprio rei pode ir contra essa própria lei. Era uma lei persa, não uma lei babilônica. E eles cobraram do rei essa lei persa, que o próprio rei não poderia ir contra a sua própria lei, porque era uma lei persa. Assim. Então, o rei não teve outra chance a não ser cumprir a lei que ele mesmo tinha feito. Tá? Então, pegaram e fizeram o quê? Jogaram Daniel dentro da cova dos leões. E aí, o que aconteceu? Chegou lá, Daniel caiu dentro da cova dos leões e veio os leões perto de Daniel. Ele se ajoelhou, orou a Deus, e Deus mandou um anjo para que fechasse a boca dos leões. E Daniel, então, passou a noite inteira dentro daquela cova, junto com os leões, e não foi devorado. E aí diz o texto, aqui, verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem nenhum dano. Vocês viram? O rei provavelmente nem dormiu aquela noite, pensando em tudo que ele tinha feito e como ele foi enganado por aqueles homens, ao ponto de colocar o seu amigo dentro da cova dos leões. E ele saiu correndo lá ao romper do dia, chamou Daniel e ficou feliz, porque Daniel estava vivo. E olha o que diz o texto em frente. Aqui, verso 24. Ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam os ossos. Vocês perceberam? Vocês perceberam aqui? Muitas coisas nós percebemos. O quanto é bom ser fiel a Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele não aceitou o decreto do rei que falava contra a sua fé. Ele preferiu muito mais obedecer a Deus do que aos homens. E ele foi lançado, para vocês poderem ter uma curiosidade, Daniel foi lançado sozinho na cova dos leões. Mas os homens que o acusaram foram lançados com suas famílias. Por que será? Porque Daniel era eunuco. Como Daniel era eunuco, ele não tinha mulher nem filhos. Por isso ele foi lançado sozinho. E os homens que o acusaram foram lançados com suas famílias, porque fazia parte
da lei persa. Quando destruíam, quando matava uma pessoa, matava também a família inteira, para que não ficasse ninguém para vingar a morte do pai daquela família. Por isso eles matavam todo mundo, tanto as mulheres quanto os filhos. Era uma lei persa, assim que funcionava. Agora, nós vemos o que aqui? O quão é bom ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus, ser justo, ser fiel, obedecer a Deus em tudo que nós precisamos. Daniel foi fiel. Daniel não abriu mão dos seus princípios, das suas crenças, das suas ideias. Ele não abriu mão de ser fiel a Deus. E ele foi exaltado. O rei o tirou de lá e o exaltou muito mais ainda. E o texto diz assim no verso 29. O rei, faça um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu reino não terá fim. Amém? O exemplo de Daniel, a obediência de Daniel, além de salvar a sua vida, ainda pregou exemplo e testemunho a todos, ao ponto de o rei fazer um decreto a favor do Deus de Daniel. Nós possamos ser sempre fiéis a Deus. Nós possamos ser sempre fiéis aos seus mandamentos e nunca entrarmos nas transgressões da lei. E que nós possamos nos permanecer firmes e fortes até a volta de Jesus. Se você também quer estar comigo, em pé naquele dia quando Jesus voltar, sendo fiel e sendo temente a Deus, e obedecendo os seus mandamentos e os seus princípios, ore comigo agora. Santíssimo Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, que tens nos protegido assim como protegeu a Daniel. Te somos gratos, Senhor, porque tens cuidado de nós em todo o tempo, assim como fez com Daniel, Senhor, na cova dos leões, que quando tiver o decreto dominical, a qual nós seremos também perseguidos, nós tenhamos, Senhor, a tua proteção com teus santos anjos. Nos guarde e nos guia, Senhor, até aquele dia que virás nas luzes dos céus. Em nome de Jesus.